Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do canal Gestão de Projetos em Gotas, ou GP em Gotas. O meu nome é Jefferson Afonso. Na aula passada, falamos de escritório de gerenciamento de projetos. Hoje será sobre estrutura organizacional e na próxima aula falaremos de fatores ambientais e ativos de processos organizacionais. Portanto, não deixem de se inscrever e ativar as notificações para serem informados dos próximos vídeos. Se vocês estão assistindo e estão gostando das aulas, eu peço que deixem um like aí para contribuir com o canal e façam seus comentários apontando aí os pontos de melhorias. Como é de praxe, no final da aula eu vou deixar uma frase. A frase hoje será sobre planejamento. Então não deixem também de assistir a aula até o final. E vamos juntos para a nossa 9ª aula de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Eu acho que a gente tem que começar por uma pergunta. Por que estudar estrutura organizacional num curso de gerenciamento de projetos? O que vocês acham? É exatamente por isso, porque a forma que as empresas são estruturadas e organizadas, ela influencia demais no gerenciamento de projetos. O gerente de projeto, ele precisa entender como a estrutura funciona para saber como ele vai se comunicar, aonde que ele vai solicitar os seus recursos, qual o nível de importância que o seu projeto tem, como funciona a hierarquia. Então, por isso que é fundamental um gerente de projetos entender a estrutura que o seu projeto está sendo elaborado. Existem diversas estruturas organizacionais. Nos livros de administração, nas aulas de administração, a gente vê que são muitos tipos, mas no gerenciamento de projetos, normalmente são abordados apenas 3 tipos de estrutura, que são a funcional, a orientada a projeto ou projetizada e a matricial. Aqui, além dessas 3, eu vou também abordar a linear e a linear staff. Eu acho interessante a gente entender um pouco mais das estruturas, apesar que para efeitos de projeto, iremos perceber que a linear staff e a funcional, elas não têm tanta diferença, mas somente falando em relação aos projetos. Em relação ao funcionamento das empresas, elas têm muita diferença. Os livros de administração, eles procuram explicar as estruturas com foco no funcionamento das empresas. E os de gerenciamento de projeto apenas com foco no gerenciamento de projeto em si. Aqui eu vou realmente tentar fazer um meio termo para a gente entender melhor o conceito de estrutura organizacional. Elas podem ser divididas também em 2 tipos, formal e informal. A estrutura informal, ela não tem um organograma definido. Ela vem das relações de amizade entre as pessoas. São os líderes informais que influenciam. Essa estrutura informal a gente não vai abordar nessa aula, falaremos da estrutura formal. E também podemos dividir as estruturas em horizontal e vertical. A estrutura horizontal, ela também não tem esse organograma definido. Normalmente ela é adotada por empresas pequenas, onde as pessoas se reúnem para tomar as decisões. Não existe uma figura de um líder, de um chefe que toma essas decisões. As decisões são tomadas pelo grupo. É uma estrutura interessante porque ela acaba trazendo muita motivação para a empresa, porque todos são responsáveis pelas decisões e pelos resultados. Mas conforme a empresa vai crescendo, fica muito difícil de gerenciar trabalhando dentro dessa estrutura. Mas afinal, o que é estrutura organizacional? Aqui, como eu disse, falaremos da estrutura formal e vertical. Mas o que é essa estrutura?
Como o próprio nome já diz, estrutura organizacional é uma estrutura como a empresa é organizada para realizar suas atividades. Então, a estrutura vai definir a hierarquia, as atribuições dos setores, das pessoas, como que tem que ser feita a comunicação. Então, é muito importante entendermos as estruturas organizacionais. Elas ficam na forma de pirâmide, partindo do cargo no mais alto, que seria o nível mais importante, o presidente, depois vem os diretores, os executivos, e aí vai descendo até formar essa figura que parece com uma pirâmide. É importante dizer também que, analisando a estrutura organizacional, é possível verificar a importância que a empresa está dando a cada área e se essa importância está alinhada com os objetivos estratégicos da empresa. Então, vamos agora entender as estruturas. Eu vou falar de 5 estruturas organizacionais, procurando dar um enfoque no funcionamento, nas diferenças entre cada uma e também na parte do gerenciamento de projetos, como seria gerenciar um projeto dentro de cada uma dessas estruturas. A linear, a funcional, a linear staff, a projetizada e a matricial. A linear, como o próprio nome diz, possui essa linearidade que vocês estão vendo aqui. Então, um funcionário sempre precisa se reportar ao seu superior imediato qualquer assunto, qualquer problema que ele tenha. Então, vamos supor, esse funcionário aqui tem um problema, precisa resolver algo para poder desenvolver melhor seu trabalho, ele sempre vai falar com esse funcionário que está acima dele e esse vai levar para o gerente. Independente do assunto, esse assunto sempre vai ser levado para o seu superior imediato. Então, o que acontece? Esse gerente funcional, ele acaba se tornando um generalista, porque ele precisa tratar todos os assuntos, não somente aqueles relacionados diretamente à atribuição do setor, mas outros assuntos também. Por exemplo, férias. Esse funcionário aqui precisa marcar férias, ele vai levar para o seu gerente. Ele precisa de um treinamento, também leva para o seu gerente. Ele precisa de um recurso de TI para realizar melhor o seu trabalho. Ele sempre vai levar para o gerente. Então, todas as solicitações sempre acabam sendo direcionadas para o gerente. E com isso, ele se torna um generalista. Em relação ao projeto, como a estrutura é montada em linha, o projeto também ficaria. Então, eu marquei aqui, pintei de cinza, as pessoas que possivelmente estariam trabalhando num projeto. E a coordenação do projeto ficaria com o gerente funcional ou alguém delegado por ele, mas a responsabilidade sempre vai ser do gerente funcional. Então, durante a execução desse projeto, que tem o gerente funcional como gerente de projeto, e os seus funcionários aqui como equipe do projeto, caso haja necessidade de uma informação, de um recurso de outra gerência, o gerente funcional aqui ele vai fazer contato com esse outro gerente que vai prover o recurso dentro da sua equipe e devolver para esse gerente. Não existe a comunicação entre os membros da equipe do projeto diretamente com outro setor. Sempre vai ser com o gerente funcional, sempre vai ser com o superior imediato. Para tentar acabar com a figura do gerente generalista, foi criada a estrutura funcional. Na estrutura funcional, as gerências são divididas por especialidades. Então, por exemplo, eu posso ter uma gerência aqui de produção, a outra gerência é de RH, a outra é de marketing. Elas são divididas por especialidades. Mas dentro desta estrutura, um gerente ele tem poder sobre a equipe do outro gerente. Então, por exemplo, essa equipe ou esse funcionário aqui,
ele tem que responder para o gerente dele e para outros gerentes. Formalmente, ele está ligado somente ao gerente dele, nesse caso aqui seria o gerente número 2, mas ele também tem que responder aos demais gerentes. Então, por exemplo, se essa gerência aqui é uma gerência de produção e essa aqui é uma gerência de RH, e aqui é um funcionário, né? Em vez de ser uma equipe, fosse um funcionário, esse funcionário estaria ligado diretamente, formalmente, ao seu gerente de produção, mas também teria que atender e responder ao gerente de RH. Como o gerente de RH é o especialista no assunto, ele é que vai definir as ações de RH para esse funcionário. Então, por exemplo, ele pode definir o período de férias deste funcionário, apesar dele ser um funcionário da área de produção. Então, esse tipo de autoridade cruzada, vamos dizer assim, acaba gerando alguns conflitos. Por exemplo, no caso das férias, para o gerente de produção, esse período de férias que foi definido para esse funcionário pode não ser o ideal e acaba gerando os conflitos. Em relação aos projetos, os projetos eles vão ficar sob a gerência do próprio gerente funcional, que também vai ser o gerente de projetos, ou ele pode delegar isso a um membro da sua equipe, mas a responsabilidade pelo andamento do projeto vai ser do gerente funcional. E a equipe, né, os funcionários, eles vão executar tanto as atividades relacionadas aos projetos, como as suas atividades rotineiras. Caso haja necessidade de informações ou recursos fora dessa gerência, por exemplo, na gerência de manutenção ou outra gerência qualquer, a equipe reporta a necessidade para o gerente funcional, que também vai solicitar o recurso ou a informação nas outras gerências. As vantagens dessa estrutura aqui é que os membros da equipe eles ficam subordinados a somente um gerente, então isso facilita a gestão em si e pode ser interessante para projetos que requerem muita especialização, porque, como eu disse antes, né, essas gerências são gerências especialistas. Então, se eu tenho um projeto, por exemplo, de instalação de um equipamento elétrico, e eu estou trabalhando dentro de uma gerência de engenharia elétrica, esse tipo de estrutura pode ser o ideal. Em relação a projetos, esse tipo de estrutura ele tem uma desvantagem das atividades do projeto, elas não terem a mesma prioridade, a mesma importância das atividades rotineiras. Então o projeto ele perde força, principalmente se o gerente funcional delegar a gerência do projeto para algum membro da equipe, porque ele não tem autoridade para desenvolver o projeto. A estrutura linear staff ela surge como uma tentativa de acabar com aqueles conflitos oriundos da autoridade cruzada, né, de um gerente de um setor determinar ações de funcionários de outro setor. Então, como funciona a estrutura linear staff? Eu crio staffs, né, são setores de apoio aqui. Então, por exemplo, conforme eu falei, vamos seguir no mesmo exemplo da estrutura funcional. Se esse gerente aqui for um gerente de produção, o RH passa a ser uma gerência de apoio, uma gerência staff. Ele não determina quando os funcionários vão sair de férias ou realizar os treinamentos. Eles apenas orientam o gerente funcional sobre as datas e o gerente funcional é que define as ações para toda a sua equipe. A gerência staff, então, ela não decide, ela só emite pareceres, né? Ela só presta consulta, emitindo pareceres. Então, o problema que eu vejo nesse tipo de estrutura é que, como as gerências de apoio são especialistas nas áreas, elas emitem diversos pareceres para a gerência, por exemplo, aqui no exemplo que eu dei para a produção,
e acaba ficando são muitos pareceres, muitas ações a serem cumpridas pelo gerente funcional que nem sempre dá conta de colocar em execução. E depois, se acontecer algum problema, as gerências de apoio vão dizer que recomendaram, que emitiram pareceres para a gerência e o gerente funcional é que não tomou a ação. Mas na prática isso pode ficar inviável atender a todos os pareceres e todas as solicitações das gerências staff. Para efeito de projeto, o projeto continuaria sendo coordenado e gerenciado por um gerente funcional ou alguém delegado por ele, e a equipe continua, a equipe aqui, pintada de cinza, continuaria dentro da gerência funcional, subordinado ao gerente, que vai ser o gerente funcional que acumula a função de gerente de projeto. Então aqui temos a estrutura projetizada ou orientada a projeto. É uma estrutura em que todos ficam subordinados a um gerente de projetos. Essa estrutura é interessante para empresas onde a maior parte das atividades estão relacionadas a projetos. Por exemplo, empresas de desenvolvimento de produtos ou de construção civil. Então eu fico com a coordenação do projeto, é o próprio gerente de projeto, e cada gerente de projeto tem a sua equipe exclusiva. A grande vantagem é que essa estrutura é mais eficiente para o andamento de projetos, porque os gerentes de projetos têm total autoridade sobre a equipe. Mas ela tem desvantagens também, porque como a equipe foi formada para trabalhar em um único projeto, quando esse projeto for concluído, a equipe terá que ser transferida para outro projeto ou será desligada da empresa. Então esse tipo de estrutura, ela perde eficiência quando o projeto vai se aproximando do término, porque a equipe, as pessoas começam a procurar emprego em outras empresas ou em outros projetos, porque elas sabem que ao término do projeto elas vão ser desligadas. Também existe a desvantagem da perda de especialidade, porque normalmente a equipe é especialista em gerenciamento de projetos, mas não temos todas as especialidades dentro da equipe. Então, em termos de especialidade, também é uma desvantagem. E a outra desvantagem é em relação à duplicação de recursos, porque eu posso ter um funcionário ou uma equipe que está trabalhando no projeto 1 que poderia também atender ao 2, porque ela não está sendo completamente alocada, o HH dentro de um projeto, então eu poderia utilizar em outro projeto. Mas como são equipes próprias por projeto, então eu não tenho uma completa utilização dos recursos dentro dessa estrutura. A estrutura matricial é uma tentativa de unir os pontos fortes da estrutura funcional e da projetizada. Aqui eu mantenho a figura dos gerentes especialistas, mas eu crio uma estrutura transversal, temporária, para executar os projetos, onde eu defino um gerente de projeto. Então, nessa estrutura, eu tenho dois gerentes formais, dois chefes formais. O chefe, o gerente funcional e o gerente de projetos, diferente da estrutura funcional, que formalmente eu tenho apenas um chefe imediato, um gerente. Então, nesse tipo de estrutura, aqui, por exemplo, eu teria esse gerente de projeto e eu definia equipes e funcionários, recursos para ele nas demais gerências. Então, a equipe do projeto definida, esses funcionários aqui, eles vão atender tanto o gerente funcional, que seria seu gerente imediato, quanto o gerente de projeto. Numa estrutura matricial forte, a maior autoridade fica concentrada no gerente de projeto.
E na matricial fraca, o gerente funcional tem a maior autoridade e o gerente de projetos tem menor autoridade. E a moderada é onde as autoridades são divididas entre os gerentes de projeto e os gerentes funcionais. Então, as vantagens desse tipo de estrutura é que eu tenho mais suporte, mais apoio das áreas funcionais, eu tenho a utilização máxima dos recursos, né? Porque eu posso utilizar recursos de vários setores, eu distribuo melhor as informações do projeto, porque também tenho vários setores envolvidos, e eu posso compartilhar os recursos técnicos entre os projetos. Essa estrutura pode ser muito interessante para projetos que eu vou precisar de diversificação de informações. Eu preciso de muitos setores envolvidos, então essa estrutura seria bastante interessante. A desvantagem é que eu tenho membros da equipe que vão responder a mais de um gerente, então eu tenho uma maior dificuldade na gestão. E eu tenho também com isso uma maior possibilidade de conflitos. Eu termino a aula de hoje com a frase do Beckley: a maioria das pessoas não planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dê um like para contribuir com o canal, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e vamos juntos para a próxima aula.